Olá, meus cumprimentos a todos, eu sou a Penha, aqui estou eu para realizar mais um estudo do livro Jesus e a Atualidade, uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que tem como título Jesus e Revolução. Quando a gente fala em revolução, no senso comum, a gente pensa em um movimento radical que visa uma modificação profunda da sociedade. Normalmente envolve violência, conflito, coisas do gênero, né? E aí a gente pensa na Revolução Francesa, onde muitas pessoas morreram, e lógico, em uma revolução tipo industrial, onde houve uma profunda mudança na sociedade, e é algo que não envolveu propriamente conflito, mas houve uma modificação grande na sociedade, e assim por diante. Bom, mas hoje nós vamos fazer a associação de Jesus com a Revolução, e naturalmente, só por essa introdução, a gente observa que a revolução proposta por Jesus não é essa revolução que a gente vê no senso comum. Não tem que ter, ela implica em modificação, mas ela não implica em conflito, em guerra, em violência. É outra coisa. Então, a Joana começa o texto dizendo o seguinte: Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou essas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Então vamos dar uma paradinha aqui, porque só esse parágrafo, ele contém um monte de informação. Então vamos lá. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Então nós precisamos entender o que é, não é qualquer psicologia, é psicologia profunda. E o que é psicologia profunda? É a psicologia do inconsciente. Quer dizer, não é algo que está além do que nós temos a nível consciente. E aí eu fui lá no Google, só para a gente ter uma definição bem clara de inconsciente, e lá no Google diz assim, que o inconsciente é a parte da mente que armazena memórias, desejos, medos e impulsos reprimidos, operando fora da nossa percepção consciente. Quer dizer, a gente não sabe, os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles estão lá dentro e estão ocultos. Só que o inconsciente influencia nossas emoções, nossos comportamentos e nossos relacionamentos, sem que nem sempre nós percebamos. Quer dizer, às vezes eu tenho um sentimento, eu tenho um desejo, ele vem do meu inconsciente e eu não sei por que é que eu sinto o que eu sinto, por que eu desejo o que eu desejo, por que eu escolho determinadas coisas e não outras. Então, lá no Google diz que isso vem do meu inconsciente. E o texto então diz que Jesus, ele sempre agiu na condição de um psicólogo profundo. Por quê? Porque Jesus nos conhecia no nosso mais íntimo. Ele sabia o que se passava não só no nosso consciente, mas no nosso inconsciente. Bom, e aí a Joana ainda continua dizendo que não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas. Ou seja, muitas vezes nós camuflamos os nossos sentimentos, ainda que sem consciência disso. Mas as pessoas podiam se mostrar para Jesus como muito equilibradas, como muito bondosas, como muito corretas na aparência. Mas Jesus conhecia nós e nos conhece ainda exatamente como nós somos. Quais são os nossos mais íntimos sentimentos, quais são as nossas mais doloridas doenças da nossa alma, que Jesus nos conhece intimamente. Bom, aí a Joana continua lá na frente no texto e diz assim,
que por ser um homem integral, Jesus é um homem integral. Ele penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmos, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Então vamos voltar lá para entender esse trechinho. O que a Joana está dizendo é que Jesus é um homem integral. E o que é um homem integral? Ele representa o ser humano em pleno desenvolvimento de todas as suas dimensões. Então Jesus era plenamente desenvolvido, tanto na dimensão física, psicológica, social e espiritual. Ele foi um ser que se desenvolveu de forma equilibrada no pensar, no agir e no querer. Então não tinha, como às vezes a gente percebe, né, pessoas que falam uma coisa, mas agem de outra forma. Pensam uma coisa, mas sentem de uma forma totalmente diferente. Não, Jesus era límpido, era transparente, porque ele é um homem integral. E ele, então, nessa condição de ser integral, ele penetrava, como diz a Joana, os arcanos mais profundos do indivíduo. Nenhuma pessoa podia esconder nenhuma das suas características, porque Jesus conhecia e conhece cada um de nós profundamente. E essas pessoas, nós somos muito desconhecidos de nós mesmos. Muitas vezes a gente não sabe nem do que a gente é capaz. Eu até me lembro de uma historinha que contava assim, que duas amigas uma vez saíram e elas estavam conversando sobre a violência urbana. E uma delas então falou assim, se algum dia eu for assaltada, eu não vou nem pensar duas vezes, eu vou fazer e acontecer, vou atacar o meu agressor e pronto. A outra falou, eu não. Se eu algum dia for assaltada, eu acho que eu congelo, eu fico sem nenhuma reação. Muito bem, passou-se o tempo e por uma dessas circunstâncias, elas foram assaltadas. A que disse que ia fazer e acontecer, congelou. A outra que disse que congelaria, agiu. Né? Então, essa historinha mostra justamente o quanto que nós pouco nos conhecemos. E Jesus, então, ele diz que nós somos assim, nós não nos conhecemos, nós não sabemos do que somos capazes. E a Joana ainda fala que essas pessoas se debatiam na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Ou seja, essas pessoas com que Jesus conhecia, elas se debatiam, mas se debatiam onde? Na superfície, não na profundidade. Porque não remontavam, não iam até a causa dos seus males, a causa das suas dores. Bom, aí a Joana continua e diz assim, que Jesus amava a todos, mas ele tinha um carinho especial pelos sofredores que o buscavam. Porque essas pessoas que buscavam Jesus, que eram sofredoras, elas não tinham intenção de trair Jesus, elas não tinham intenção de colocar Jesus numa saia justa, que ele amava os sofredores, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, ou seja, aquilo que estava dentro deles e que estava adormecido e abandonadas. Então, as nossas potencialidades são assim. Muitas vezes a gente tem condição, tem potencial, mas elas estão latentes. Elas precisam, às vezes, só do empurrãozinho para virem à tona. Continua Joana dizendo, despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Isso aqui é bem importante, porque o que a Joana diz é que Jesus, embora orientasse as pessoas que o buscavam, mas ele não impunha nenhuma decisão, ele dava orientação. As pessoas seguiam
ou não. Agiam de acordo com o seu nível de entendimento. E aí ela finaliza essa parte dizendo: ele era buscado por todos, mas ele não procurava ninguém, ele era buscado. E por quê? Porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Olha aqui que interessante isso. Jesus não age por nós. Ele orienta. As leis divinas estão aí. Mas se nós não quisermos seguir, o problema é nosso. Então nós é que temos que escolher o caminho a seguir. Nós temos todos os recursos, mas se a gente não quiser, o problema é nosso. Aí a Joana continua num outro trecho do texto e ela diz assim, que Jesus era revolucionário por excelência. Ele estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Percebem que a revolução de Jesus era diferente? Não era a revolução do exterior, não era a revolução onde você pega em armas, onde você elimina o outro. A revolução que Jesus propõe é a revolução que elimina o homem velho que ainda há dentro de nós. Que homem velho é esse? É o homem com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos vícios morais, com todas as nossas más inclinações. Então, quando Jesus propõe, quando a Joana fala que ele é um ser revolucionário, é porque realmente ele vem para ajudar, contribuir na transformação do mundo, mas sem que isso implique em violência, sem que isso implique, como diz aqui o texto, numa transformação radical e rápida. A transformação a longo prazo vai ser radical, mas ela é demorada, porque nenhum de nós muda de uma hora para outra. Nós temos que ir trabalhando dentro de nós o homem novo, o homem, as nossas potencialidades. E isso não vem de supetão, isso vem aos poucos. Aí a Joana diz uma coisa bem interessante. Ela diz assim, que Jesus oferecia a contribuição do primeiro passo. Então, ele ensinava, o caminho é esse, vamos dar o primeiro passo. Mas os demais passos cabem a cada um de nós. Os demais passos pertenciam ao candidato. Que candidato? Aquele que se propõe a seguir os ensinos de Jesus. Então somos nós que temos que dar o passo. Não adianta a gente dizer, Jesus me ajuda, e eu cruzo os braços, sento e fico esperando que Jesus faça por mim o que compete a mim. A obra era geral, continua Joana, mas a ação é de cada um. E aí ela fala assim, Joana, Jesus seguia em frente, aplainando a estrada. Porque, de fato, quando ele semeia, tudo aquilo que ele semeou, ele estava preparando o terreno para nós. Ele aplainava a estrada, mas o caminhar compete a nós. Os inimigos, continua Joana, estavam no foro íntimo dos combatentes. Olha só, aqui é outra coisa muito interessante, porque às vezes a gente pensa que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está do lado de fora. E ela diz que não, o inimigo está dentro de nós. É dentro de nós que nós temos que procurar as nossas mazelas, porque aí eu tenho condição de combater aquilo que me prejudica. Porque aí eu vou, através do meu autoconhecimento, eu vou pensar, poxa, eu preciso melhorar aqui, ali e acolá. Então eu tenho que combater a mim mesma, não combater o outro. E aqui, novamente, eu vou citar um exemplo que é o seguinte, nós vemos assim, muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, quando a gente ouve uma coisa muito legal, assiste uma palestra, vê um filme, alguma coisa que nos toca, a gente pensa assim, nossa, fulano devia ouvir isso. Mas se somos nós que estamos lá, aquilo é para nós.
não é para o outro, é para nós. Nós temos que parar com essa história de achar que uma palestra é para o outro. Não é, é sempre para nós. A Joana continua dizendo: Jesus sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Quer dizer, nenhuma vitória a gente consegue sem nenhuma dedicação, sem muito trabalho e de uma forma muitas vezes difícil, árdua, difícil, porque como a mudança é de dentro para fora, isso requer uma dedicação muito grande da nossa parte e requer que a gente se olhe da forma mais verdadeira possível. Agora, a Joana vai falar para nós e ela diz assim: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Ou seja, deixa-se ouvir, permita que Jesus te ouça e te ajude. Segue-lhe as instruções. Quais são as instruções que Jesus nos deu, assim, bem rapidamente? Perdoar, amar o nosso próximo, fazer o bem, desejar o bem do próximo, não procurar facilidades na vida, é a tal da porta estreita, porque a porta larga é muito fácil da gente entrar e sair, mas a porta estreita é aquela que vai exigir de nós esforço, dedicação, trabalho, sem que a gente se veja como coitadinho. Vamos lá, né? Tá difícil, mas vamos perseverar, vamos continuar, não vamos desistir dos desafios da vida. Continua Joana: revoluciona-te rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. O que é isso? Revoluciona-te, quer dizer, fazer a revolução interna, rompendo com o quê? Com a nossa tendência para fazer corpo mole, é o comodismo, né? É a gente encontrar justificativa para todas as nossas dificuldades, é a gente se autoflagelar, né? A gente se autopunir. Não adianta você se autopunir. Errou? Ok, é importante que a gente reconheça o nosso erro, mas não quer dizer que nós temos que nos punir. Erramos, ok, agora vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos dê coragem, força para seguir adiante. E ela ainda diz: renasce de dentro de ti. Então o renascimento é íntimo. Vamos renascer, vamos encontrar o homem novo que existe dentro de nós. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Ninguém vai vencer se ficar de braços cruzados. Sai a campo e luta. E aqui a luta é essa luta moral, não é a luta de pegar em armas, que muita gente acha que é, né? Abre-te ao amor e ama, sem esperar resposta. Aqui vai exigir de nós muito amadurecimento, porque nós temos que sair à luta e nem sempre o resultado da nossa luta vai ser imediato. Às vezes vai demorar algum tempo, mas isso não deve me desestimular. E finalmente ela diz assim: não está sozinho na batalha. Por quê? Porque cada um de nós contamos, quando a gente reencarna, cada um de nós tem o nosso amigo espiritual, que está do nosso lado para nos incentivar, para nos dizer, sugerir o melhor caminho a seguir. Cada um de nós tem esse amigo espiritual. E eles vão nos ajudar nesse combate, que é o bom combate, né? Bom, e aí no final a Joana termina dizendo assim: a tua será a revolução com Jesus, não contra o mundo, contra a humanidade e contra a vida. Então o combate é com ele, é o combate pacífico, é o combate que a gente empreende uma batalha, mas não é uma batalha violenta, é uma batalha onde nós vamos procurar
superar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Gostaram desse texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.